Bom, galera, beleza? Meu nome é Felipe e eu vou dar essa primeira aula do módulo 1 do circuito, falando sobre o circuito de ECMO. No começo eu vou dar só uma introduzida mais ou menos nas diferenças básicas entre o circuito de SEC e o circuito de ECMO, só para a gente entender mais ou menos, por exemplo, por que a gente não usa o circuito de SEC, que é mais barato, num paciente que está precisando de ECMO. A gente já fez até algumas vezes, por cirurgias com pouco período de tempo, mas é muito complicado. Por quê? Porque o circuito da SEC é feito para durar no máximo 2 horas, até 8 horas, mas 2 horas é um tempo ótimo. Ele não é tão biocompatível quanto o circuito da ECMO. Então você vê que depois de um tempo ele começa a extravasar plasma, porque ele não foi feito para isso. Ele também normalmente é um circuito aberto, que tem um reservatório de sangue, que essa é outra diferença para o circuito da ECMO, que é um circuito fechado, onde não tem reservatório de sangue, tá? E vocês veem que no circuito da SEC tem várias coisas acopladas que não tem no circuito da ECMO. Por exemplo, uma solução para infusão de cardioplegia, porque já que o paciente em SEC normalmente está com o coração em assistolia. No paciente em ECMO, a gente sempre torce para que ele não esteja em assistolia com o coração. Então a gente não precisa fazer uma solução para parar esse coração, como a gente precisa na SEC, para poder fazer procedimento de uma maneira mais fácil e com mais acurácia. Bom, o circuito básico da ECMO é constituído de uma cânula de drenagem, uma bomba centrífuga que vai propulsionar esse sangue para frente, passando por um oxigenador. No oxigenador a gente tem duas coisas ligadas, que é um misturador de gás e a gente tem também um aquecedor, já que grande parte do débito cardíaco do paciente vai estar passando por fora do corpo dele, a gente precisa manter o aquecimento para evitar hipotermia. E aí depois a gente tem a cânula de devolução, que vai devolver, dependendo da modalidade. Na ECMO venosa, devolve dentro do átrio direito, na ECMO arterial, se devolve numa artéria, que pode ser na periférica, axilar ou femoral, ou numa ECMO central, você pode devolver direto na aorta. Bom, lá, os componentes. Eu falei para vocês que a bomba que a gente usa tanto no circuito de SEC quanto no circuito de ECMO é uma bomba centrífuga. Por quê? Porque ela é uma bomba que ela não é oclusiva. Então o que acontece? Ela permite o fluxo retrógrado, mas ao mesmo tempo ela não gera tanta hemólise quanto uma bomba de rolete, que é o que a gente usava nos materiais prévios, certo? Outra coisa, a bomba centrífuga ela depende da pré-carga e da pós-carga. Então, assim, ela não vai empurrar o sangue numa direção só, independente do que esteja acontecendo, diferente de uma bomba rolete, certo? Que se a pré-carga tiver boa, ela vai empurrar para frente, dependendo da pós-carga. Ela vai forçar que o sangue entre, mesmo se esteja alguma coisa interrompendo aquele fluxo de sangue. A bomba centrífuga, como a gente falou, ela é não oclusiva, ela faz a energia cinética virar energia centrífuga propulsionando para frente. Depende de um gradiente de pressão para empurrar o sangue para frente. O problema é esse, né? Ela não é oclusiva, então ela consegue fazer um fluxo retrógrado caso a pressão se inverta e na frente a pressão fique muito maior do que a pressão atrás. Então o fluxo vai fazer um fluxo retrógrado. Até depois, na hora que a gente for falar para vocês sobre testes de desmame, tem até um teste que a gente utiliza essa característica da bomba de permitir um fluxo retrógrado, por exemplo, para ver quando você faz uma canulação para o paciente com um TEP, para ver se o ventrículo direito já está funcionando direito, você deixa ele empurrar o sangue ao contrário para mostrar que aquele coração já está apto a ficar fora de ECMO. Mas isso a gente vai falar depois. Problemas, né? Ela pode gerar hemólise, menos do que numa bomba rolete, mas ela sim pode gerar hemólise pelo fluxo de sangue. Se tiver alguma coisa, algum kink, um pequeno trombo lá dentro, pode lesar o sangue. E é um fenômeno que acontece nos circuitos fechados, que chama cavitação. Quando você tem uma variação de pressão muito grande, você pode descolar molécula de água e formar bolha. Então isso acontece mesmo, às vezes o circuito está fechadinho, mas alguma coisa que interrompeu o fluxo num ponto, a bomba rolete vai gerar uma pressão tão negativa que esse gradiente de pressão vai fazer surgir bolhas. Por quê? Porque dentro do próprio líquido que tem no circuito vai surgir aquele vapor d'água que vai subir formando bolha, certo? Bom, os oxigenadores. Como eu falei, o oxigenador da SEC é feito para durar menos tempo. Então ele é de polipropileno.
Já o oxigenador da ECMO, ele é feito para durar até 21, 40, 60 dias e ele é de polimetilpenteno. Ele é mais biocompatível e ele tem menos chance de deixar extravasar plasma, certo? Bom, os oxigenadores de polimetilpenteno, uma característica interessante é que, na verdade, são múltiplas fibras organizadas em 90 graus, a mistura de gás passa por dentro do circuito e o sangue passa no meio dessas membranas, tá? O sangue não passa dentro do circuito, ele passa no meio das membranas. A superfície de troca do pulmão normal é mais ou menos 10 metros quadrados, as membranas a gente tem de 0,5 a 1,8 metros quadrados, mas elas têm grande eficiência. Um número que teoricamente quem faz a membrana, né, o manufaturador da membrana tem que te fornecer é esse rated flow. O que é o rated flow? É a capacidade da membrana, até quantos litros aquela membrana consegue. Se você mantiver um hematócrito de 40% a 42%, o sangue entrando com 60% a 75% de saturação venosa vai sair com 95%. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você aumentar mais o fluxo da membrana, se você subir acima desse fluxo rated dela, não vai adiantar mais nada, porque ela é feita com um hematócrito de 40 a 42, com uma saturação venosa de 60 a 75, oxigenar 95% do sangue. Isso até aquele número máximo de fluxo de sangue. Mais do que aquilo você vai perder eficiência, vai estar só passando o sangue muito rápido e não vai dar tempo de trocar, certo? Isso é o que a gente chama de rated flow e é uma medida de eficiência da membrana, beleza? Bom, outra coisa importante de você monitorizar no oxigenador é a pressão transmembrana, né? É a pressão com que o sangue vai entrar e é com que ele vai sair. Óbvio que essa pressão vai cair, vai cair da entrada para a saída porque você tem um resistor no meio, que é o oxigenador. Quanto melhor for o oxigenador, menor a resistência, porque ele vai dissipar menos energia e vai funcionar como um menor estresse para o circuito e para o sangue passar. Quanto melhor o oxigenador, vai ser menor essa pressão transmembrana e vai ser menor a pressão de entrada e a pressão de saída, certo? O misturador de gás que você usa, que você liga no oxigenador, ele pode ser feito com O2 puro ou pode ser feito com O12 e ar comprimido, se você não quiser dar oxigênio puro para o paciente. Quando a gente transporta o paciente, óbvio, para não ter que ligar um blender de gás, esse misturador, a gente liga só no cilindro de oxigênio, começa com 2, 3 litros, fica mais fácil para o transporte. Mas se o paciente estiver já estabelecido num leito da UTI, é muito mais seguro você usar um misturador de gás para você não gerar hiperóxia e não desgastar o filtro à toa e também não gerar altas pressões no circuito. Então a gente sempre usa também, depois que o paciente está estabelecido no leito, a gente usa uma válvula reguladora de fluxo para evitar que um fluxo de ar seja muito grande e possa lesar a membrana, certo? Aí, como eu falei, o blender, o misturador de gás, você vai ligar comprimido ou oxigênio. Você pode regular o oxigênio de 21 a 100% e o fluxo de gás, que é o que a gente usa para, por exemplo, lavar o CO2 e dar uma respirada na membrana, que é isso que a gente chama de sweepada, né? Pelo menos uma vez a cada um dia, 2 dias, você aumenta ali por 5, 10 segundos o fluxo da membrana até 8, 10 litros, para dar tirar aquela condensação, porque o circuito é aquecido e umidificado. Você tira aquela condensação para a membrana voltar a funcionar normalmente, certo? O trocador de gás, como eu falei, você vai ligar ele direto na membrana, ela já vem com os encaixes do trocador de gás. A temperatura que você vai querer regular. Por exemplo, você quer manter o paciente um pouco mais hipotérmico, você quer diminuir o metabolismo basal de oxigênio dele, você pode regular uma temperatura de 35 ali, ele vai aquecer muito eficazmente o paciente. Por quê? Porque, como eu falei, 2 terços do débito cardíaco vai estar passando por ali, né? Então a capacidade de você resfriar ou aquecer o paciente de acordo com o que você quiser é muito boa também. Sempre tomar cuidado, né? Para esse paciente estar realmente sedado ou se ele não está sentindo nenhum desconforto, porque se você tentar, por exemplo, induzir uma hipotermia no paciente que não tiver muito sedado e cada vez a gente tem que deixar o paciente mais acordado, mesmo em ECMO, ele vai ficar se tremendo e vai gerar um grande desconforto nele, tá? Então sempre ter atenção para isso. Bom, os tubos. Normalmente os tubos são, a medida para adultos uns tubos de 3/8. Eles são biocompatíveis e revestidos com heparina, certo? Então, eles são revestidos com heparina, mas eles não são heparinizados. É diferente você falar, eu não preciso de coagular porque o tubo já tem heparina. Não, o tubo tem heparina para tornar ele mais biocompatível e para diminuir o estresse. Mas mesmo se o paciente tiver indicação de anticoagulação, você precisa anticoagular separado, tá? Porque essa heparina do tubo não é feita para isso. Óbvio
que ela dá uma segurada, óbvio que ela dá uma ajudada. Ah, o paciente está sangrando, eu não consigo anticoagular ele agora, ou esse paciente tem alto risco de sangramento. Cada vez mais os materiais mais biocompatíveis, eles são melhores e te permitem anticoagular cada vez menos. Mas não é porque tem heparina na confecção do tubo que você não precisa anticoagular o paciente caso ele tenha indicação, certo? Então sempre ficar esperto com isso. Bom, as cânulas. Cânula de drenagem e a cânula de retorno. Muita gente acha que não tem diferença, mas tem sim diferença. Além do tamanho, que normalmente a de drenagem é um pouco maior do que a de retorno, a cânula de drenagem, ela tem orifícios em toda a extensão dela, certo? Para facilitar a drenagem do sangue e fazer com que ela fique mais eficiente. Já a cânula de devolução, ela tem basicamente só um orifício na ponta, que é para onde ela joga o sangue. Porque se ela tivesse vários orifícios, o sangue ia todo a sair na devolução do primeiro orifício, lá para frente não ia ter nada. Então ela tem só um orifício na frente. Na de drenagem, ao contrário, ela é multifenestrada, certo? Exatamente para isso, para ela aproveitar toda a extensão da cânula para conseguir drenar o sangue de uma maneira melhor, já que você consegue diminuir a pressão com o tamanho dos orifícios de cima para baixo. Lembrando que o que faz o fluxo de sangue pela lei de Poiseuille, a diferença é a diferença de pressão. Outra coisa, então assim, o fluxo de sangue ele depende da diferença de pressão dentro dos dois lugares e ele depende da quarta potência do raio. São coisas que favorecem o fluxo, a diferença de pressão e a quarta potência do raio. Coisas que atrapalham o fluxo, a extensão da cânula e a viscosidade do material, certo? Então, você sempre tem que pesar nisso quando você vai tentar entender o porquê que está dando ou não está dando fluxo no seu circuito, certo? Óbvio que a gente sempre leva mais em consideração o raio da cânula e a diferença de pressão. Mas lembrar também que uma cânula muito comprida também vai dificultar o fluxo, e se o material estiver muito viscoso, por exemplo, um hematócrito muito alto, também vai atrapalhar o fluxo, certo? As configurações básicas: fêmur jugular, fêmur femoral e fêmur femoral arterial. Como eu disse também, na arterial você consegue devolver na axilar, talvez seja até um pouco melhor, tem menos chance de fazer síndrome de Harlequin, a gente vai acabar falando sobre isso também, e o fluxo, teoricamente, ele fica menos em oposição, né, com o fluxo do ventrículo esquerdo, ele fica, teoricamente, na mesma direção. Mas é mais complexo de você funcionar, na hora de tirar é mais complicado também. Então a gente costuma fazer na emergência femoral mesmo, punção arterial femoral, que é muito mais comum, muito mais simples. Na venosa, o melhor é drenar na femoral e entregar na jugular. Também em situações de emergência ou por algum motivo você não consegue devolver o sangue aqui para cima na jugular do paciente, você pode devolver na femoral também. Fazendo como? Fazendo uma cânula ficar mais para baixo ali na cava inferior e a outra cânula lá para cima perto do ato direito. Então você vai tirar de uma e devolver na outra. É óbvio que a chance de recirculação é muito maior. Por isso que a gente evita esse tipo de configuração. Aí, para vocês entenderem mais ou menos um guia básico do tamanho das cânulas, né? Quando a gente vai drenar, a gente costuma usar cânula de drenagem mais ou menos 23, 25, 27. E quando a gente vai devolver, a gente costuma usar mais ou menos entre 19 e 23, que é mais ou menos aquilo que a gente falou ali para vocês, tá? Dependendo da configuração do fabricante. Bom, lembrando, se vocês instalam uma ECMO vena arterial com retorno pela femoral, sempre que puder, instalar um perfusor de 7 a 9 frentes, que pode ser num kit de marca-passo mesmo, aquele introdutor do kit de marca-passo. Você vai passar ele direcionando para baixo, em direção ao pé do paciente, na mesma perna que tem a cânula de ECMO. Para quê? Para você conseguir jogar um pouco de sangue lá para baixo e diminuir a chance de isquemia daquele membro. Que é outra diferença que tem na cânula arterial de devolução, né? A cânula arterial de devolução já vem com aquela torneirinha, que é exatamente para você encaixar um conector macho-macho para sair o sangue da artéria pela cânula e voltar para o seu infusor, para o seu perfusor que você colocou direcionado para baixo, certo? Aqui um raio-x mostrando mais ou menos as posições que as cânulas da ECMO veno-venosa tem que ficar. A cânula de drenagem tem que ficar mais ou menos ali no ato direito, na veia cava superior, e a cânula de retorno uns pouquinho para baixo, uns 5 ou 8 centímetros para baixo, para evitar que tenha recirculação, certo? Quanto mais afastadas elas ficarem, menor vai ter recirculação. Mas se você afastar muito a cânula de drenagem, é capaz de você diminuir muito o diâmetro da veia que ela vai instalada e começar a própria cânula de drenagem puxar a parede do vaso e atrapalhar seu fluxo, certo? Bom,
Coisa a mais ali que você consegue usar é os módulos de pressão. São módulos de pressão que a gente usa parecido com o módulo de pressão de PAI. O que é importante monitorizar? A P2 e a P3, que são a pré-membrana e a pós-membrana. Para quê? Para você calcular aquele gradiente transmembrana. Se esse gradiente de transmembrana estiver ficando muito alto, provavelmente o circuito começou a falhar, algum trombo, alguma coisa que está aumentando a resistência dentro daquele circuito. A pré-bomba é interessante monitorizar? A gente evita monitorizar a pré-bomba, por quê? Porque naquela zona ali a pressão é negativa. Então qualquer aberturinha no sistema vai puxar ar para dentro, certo? Então a gente evita monitorizar essa pressão P1. Mas se você estiver monitorizando, a ideia é que ela fique entre menos 50 e menos 20, tá? Que é uma pressão de drenagem ideal. Bom, o monitor de fluxo, dependendo do material que você usa, ele já vem acoplado, como vocês estão vendo aqui no circuito, ele já vem acoplado junto com a bomba centrífuga, certo? Mas às vezes você tem que colocar um leitor de fluxo separado, que você vai ter que preparar pré-instalação da ECMO. Então você vai ter que fazer um corte no circuito e instalar um sensor de fluxo que vai conseguir ligar no seu leitor, dependendo do material. Então é sempre bom você conhecer o material que você vai usar antes, para você não ter que fazer isso na correria, ou montar o circuito inteiro e ver que não tem leitor de fluxo ali e que o leitor de fluxo não está acoplado junto com a bomba. Lembrar dos acessos, os pigtails, né, que são os que a gente usa para infundir, para coletar exame. O melhor lugar para eles ficarem é na zona de segurança. Que é a zona de segurança? É a zona de pressão positiva. É sempre pós-bomba e sempre pré-membrana. Por que não pós-membrana? Porque pós-membrana, se acontecer alguma coisa, já vai direto para o paciente. Não tem nada no meio para segurar isso. Se você fizer ele pós-bomba e pré-membrana, a membrana vai acabar segurando ou um trombo, ou uma bolha, alguma coisa que acontecer ali. A membrana funciona como um lugar de segurança. Muito obrigado. Vai ter que gravar de novo.